Começou? Boa noite, eu sou Ana Carolina Rosa Batista, estudante da especialização em Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania. Estou aqui hoje para apresentar meu projeto de pesquisa, de intervenção, nessa etapa final aí da nossa especialização. E vou começar mostrando as fases do projeto, os conceitos necessários, utilizados, falando um pouco da cultura do quilombo urbano aqui de Juruaçu e até chegar no ponto principal, que seria a intervenção que eu pretendo fazer com esse trabalho, nesse contexto do quilombo urbano João Borges Vieira, em Uruaçu. Então, o título do meu trabalho é Identificação e Reconhecimento das Relações de Hibridismo Cultural nas Práticas Religiosas do Quilombo Urbano João Borges Vieira, em Uruaçu, Goiás. Aqui uma imagem que mostra o grupo numa dança característica, uma das principais atrações culturais desse grupo, que é a dança do tambor, que eles apresentam em vários eventos da cidade. Então essa imagem é bastante significativa. Mostra também essa tradição cultural dentro do grupo, que vai até do mais velho até para o mais jovem, e isso vai tentando ser passado aos mais jovens, aos descendentes, e que é uma dificuldade dentro do quilombo isso acontecer, porque esses mais jovens muitas vezes estão desinteressados por essa cultura, pelas matrizes africanas, e é uma das principais resistências que a Domingas Quilombola até tinha comentado comigo nos nossos encontros, que essa é uma realidade das principais resistências que eles sofrem, né? O interesse dos mais jovens pela cultura quilombola, pelas suas apresentações, suas danças, a vestimenta, as tradições nas rezas, tudo isso. Aqui é uma outra imagem que mostra, né, outra parte do grupo aqui se preparando para outra apresentação da dança de tambor. Aqui é a Domingas Quilombola, que foi uma das principais responsáveis e colaboradoras desse processo juntamente comigo, ela e a Gislene, que é uma líder também dentro da comunidade. Elas estão me ajudando muito nesse processo de conversação, entendimento e compreensão desse contexto do quilombo urbano aqui em Uruaçu, me explicando a cultura deles, suas maiores resistências, o que eles mais precisam superar, enfim, estão sendo de muita ajuda nesse processo. E aqui eu começo falando um pouco das fases do projeto, um pouco de cada fase. Começando pela justificativa. Por que trabalhar esse tema, né? Então, eu começo pensando que esse tema surgiu para mim desde a graduação. Graduei em História, sou licenciada em História, me formei, e desde então, a partir do terceiro, quarto ano, a gente já tem contato com disciplinas da História da África, África no Brasil, a História do Negro no Brasil. Então, eu sempre tive muita curiosidade com essa cultura, com essas matrizes africanas, e muita admiração também pelas práticas religiosas dessas matrizes africanas, como o candomblé, como a umbanda, né, desses descendentes remanescentes aí dos negros. Essas religiosidades para mim sempre me trouxeram bastante curiosidade e interesse de conhecer, de entender, porque são extremamente cultas, né, místicas, trabalham um imaginário, uma cultura muito diferente, e tem muita beleza também nessas religiosidades, e eu sempre quis entender um pouco melhor sobre elas. Então, desde então, eu tenho esse interesse pelo lado dessa história dos negros, principalmente nessa parte religiosa. E quando fiquei sabendo desse quilombo urbano aqui em Uruaçu, né, dessa comunidade, o João Borges Vieira,
Logo, eu imaginei que eles pudessem ser adeptos ou praticantes de alguma dessas religiosidades afrodescendentes, como o candomblé ou a umbanda. E aí num primeiro encontro com a Domingas que eu tive, eu fui perceber que isso não acontecia, que apesar deles serem remanescentes de quilombos, estavam mantendo muitas tradições culturais dos negros, mas que a religiosidade deles era o catolicismo. E isso para mim foi uma novidade muito grande, e eu fui me tocar como muitas vezes nós costumamos generalizar a história do negro, né? Como se o negro sempre fosse adepto apenas da cultura afrodescendente, isolando essa questão do hibridismo cultural que acontece desde a história do descobrimento do nosso país. Então é isso que eu vou me ater. Então a justificativa é extremamente essa. É esse interesse mesmo pela história do negro e também para quebrar um pouco essas generalizações que são feitas, levar isso para salas de aulas, nas minhas aulas, trabalhar isso até mesmo em conversas informais. Então essa é a principal justificativa. É demonstrar como que essas relações de hibridismo estão dentro desse quilombo, né? E fazendo com que expliquem essas relações, como que mesmo eles sendo negros, são praticantes do catolicismo, que muitas vezes nós tentamos associar que é uma religião totalmente de brancos, o que é um problema muito grande. Então, o objeto problema. Aqui eu começo falando um pouco da questão conceitual do meu projeto, né? Tanto aqui quanto nesse referencial teórico. É a parte que eu trabalho os conceitos, o conceito utilizado, que é principalmente esse de hibridismo cultural, e os principais autores que eu vou trabalhar. Hibridismo cultural, para a gente entender melhor como que se deu ele, como que eu trabalho esse conceito, no século XIX, com Charles Darwin, surge nas ciências biológicas esse conceito de hibridismo, de híbrido. O que seria esse híbrido? Seria o produto desse cruzamento de espécies diferentes, de espécies distintas. Tornaria um híbrido. Isso tornaria esse híbrido, para Darwin, como inferior, como não puro, né? Porque não seria de raças puras. Logo, nesse contexto do século XIX, essa análise de hibridismo vai ser usada metaforicamente nas ciências sociais. Como? Para as ciências sociais, o híbrido seria o mestiço, que seria produto do cruzamento de raças distintas, o que foi muito forte aqui no nosso país. Então esse híbrido, esse mestiço nas ciências sociais era inferior fisicamente, ele era inferior intelectualmente. Então é uma série de caracterizações racistas que vão acontecer nesse século XIX a partir desse conceito nas ciências sociais. Ainda no século XIX, surge um autor que é o que mais me interessa e o que mais eu vou trabalhar no projeto, e esse conceito vai ser todo em cima de Peter Burke, a partir do livro Hibridismo Cultural. Peter Burke vem trabalhar esse conceito onde se dá a junção de culturas distintas. E esse produto se tornaria esse hibridismo cultural. Essa junção, essa interação de culturas totalmente distintas, a cultura do negro com a cultura europeia, a cultura africana, e isso, a partir dessa caracterização para hibridismo cultural, é que eu fui analisar as práticas religiosas do quilombo urbano, como eles sendo católicos, mas praticantes da religiosidade católica, mas nas suas rezas, nos seus momentos religiosos, nas suas práticas religiosas,
são carregados de inúmeras características da matriz africana. Isso corresponde, a partir das análises de Peter Burke, ao hibridismo cultural. Então, o objetivo geral, vou até ler ele aqui, que ele é bem importante do trabalho, é justamente pensar o quilombo João Borges Vieira em Uruaçu a partir do conceito de hibridismo cultural de Peter Burke, para analisarmos as práticas religiosas do grupo, partindo de uma perspectiva de análise e reflexão do hibridismo presente e consequente da cultura brasileira, fazendo com que a comunidade do quilombo se identifique e se reconheça nesse processo de hibridização cultural. Aqui vai se dar a minha maior causa dessa intervenção, o meu maior objetivo para essa intervenção. Construir essa identificação e essa reflexão de hibridismo cultural juntamente com o grupo. Como eles vão perceber isso? Que eles são praticantes do catolicismo, mas tem inúmeras matrizes africanas que participam desses momentos religiosos. E como o próprio catolicismo muitas vezes não se viu livre desse hibridismo cultural durante a história dele aqui no nosso país, durante, todo esse momento de interação que nós temos aqui com inúmeras culturas distintas que nós tivemos ao longo da nossa história. Então, são essas reflexões que serão mais tratadas, e é um material que a gente vai fazer porque vai ser uma reflexão a partir de uma reza específica, Nossa Senhora de Abadia, e nesse momento, nessa reza, o quilombo costuma se vestir, tem toda uma vestimenta, eles dançam, fazem a dança dos tambores, tem toda a questão da culinária, que é bastante forte na matriz africana, como que eles servem o leite com o bolo. Então, assim, tem toda essa tradição da cultura negra, mas também essa tradição da cultura branca, do catolicismo, ao reverenciar o santo, às orações, ao conservadorismo, ao metodismo da religiosidade católica em si. Então, essas análises vão ser muito importantes, até mesmo para os adeptos do quilombo, para a comunidade se identificar como tal. Então, o referencial teórico, eu acho importante falar um pouco aqui, que são os principais autores, que eu vou trabalhar. Principalmente o principal autor disparado vai ser Peter Burke, O meu conceito de hibridismo cultural é todo em cima da sua análise, reflexão, é a perspectiva que eu penso esse conceito a partir de Burke, a partir da obra dele, Hibridismo Cultural. Alguns autores também do século XIX, como Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, foram muito determinantes também para entender um pouco o conceito de híbrido, de hibridismo no século XIX, apesar da conceitualização do Peter Burke ter algumas variações e algumas mudanças. Outro importante autor para esse conceito é o argentino Nestor Garcia Canclini, em seu livro Culturas Híbridas, que ele, vou até ler esse ponto aqui, que é muito importante, que ele relaciona a interação das culturas distintas, apresenta o hibridismo cultural como resultado da interação da cultura indígena com a cultura de elite, Então, acaba sendo uma perspectiva muito próxima de Burke, essa interação de culturas distintas, a elite, o indígena, o conservadorismo, o tradicional, enfim. E um outro autor muito importante também, que não para entender esse conceito de hibridização cultural, que esse vai ser a partir de Canclini e Burke, especialmente. Mas para entender um pouco a história do negro e a história da religiosidade negra.
é o autor que eu uso, Roger Bachide, em Um Candomblé da Bahia, Rito Nagô. Aqui é um livro muito importante para entender o imaginário da religiosidade negra, o misticismo, como essa religiosidade negra, por exemplo, o candomblé, é um sistema extremamente culto, né, intelectual, sistematizado. E isso é muito importante. Já estou finalizando. A metodologia vai ser desse projeto, vai ser de pesquisa, ação, reflexão, né, que vai se dar... A questão da ação é justamente esse contato direto com o campo, que é esse meu contexto do Quilombo, dessa comunidade do Quilombo João Borges Vieira. E essa reflexão é que a todo momento vai estar sendo feita essa reflexão e análise desse conceito dentro dessa vivência, dessas práticas religiosas do grupo. E, para finalizar, os recursos necessários será as mídias, né? Uma internet, uma câmera fotográfica, uma câmera para filmar, porque eu quero filmar o evento da reza, para deixar gravado mesmo e para ser um material utilizado depois em sala de aula, utilizado pelo próprio Quilombo. A Domingas, a diretora do Quilombo, ela tem bastante interesse nesse material que será formado no final desse projeto, né? Enfim, então os recursos necessários serão basicamente esses. Questões mais das mídias tecnológicas mesmos. E produtos e resultados esperados, né? Aqui, em toda a minha perspectiva, em toda a minha pesquisa, né? O principal resultado que eu espero disso tudo é pensar como essa própria cultura, né, ela é reflexo dessa hibridização cultural, nossa própria cultura brasileira, nossa própria realidade religiosa, independente de qual religião, qual tradição, e entender esses saberes respectivos, esses cruzamentos distintos, né? E como se dá essas práticas religiosas no Quilombo João Borges Vieiras, e fazê-los se identificarem nesse processo de hibridização cultural, onde cultuam a religiosidade católica sem perderem suas matrizes africanas. Será e é a maior expectativa para esse projeto de intervenção, partindo de uma perspectiva de reflexão sobre os saberes e as práticas próprias deste grupo. Então é isso, muito obrigada. Continuamos, Herta.